Bom dia a todos. Nossa apresentação hoje será sobre o uso de antidepressivos e anticonvulsivantes no tratamento da dor crônica. Esses são meus conflitos de interesse na apresentação de hoje. Eu vou começar apresentando hoje para os senhores duas situações ou dois prêmios nobres da medicina. O primeiro prêmio Nobel de Medicina, em 1994, foi ganho pelo professor Dillman e pelo professor Martin, esses dois que estão aqui. 18 anos depois, o professor Brian e o professor Robert, os dois aqui representados, também ganham um prêmio Nobel de Medicina. O que esses dois prêmios Nobel de Medicina têm em comum? O que eles têm em comum é a proteína G. O primeiro prêmio é onde esses colegas eles identificaram a proteína G e o segundo, onde esses colegas médicos e pesquisadores eles determinaram qual era o papel da proteína G dentro do funcionamento celular, especificamente no olfato, na visão, no metabolismo endócrino, na função neuromuscular e, no nosso caso hoje, principalmente na nocicepção. O que é a proteína G? A proteína G é uma proteína que está ligada aos receptores e ela vai ter uma função dentro das células, ela vai modular essas células. Do ponto de vista genético, nós conhecemos hoje 800 genes que codificam essas proteínas, dos quais desses 800 genes, 50 desses genes estão relacionados à proteína G dentro dos nossos receptores, demonstrando a complexidade que é o nosso receptor. O nosso receptor possui 50 tipos de proteína G que são consideradas receptores interferindo com o funcionamento celular, fora os outros receptores que não têm relação com a proteína G. Esses receptores, eles também podem, além de agirem como moduladores fisiológicos dos nossos receptores e de outras células, eles também podem ser um sítio de ação de algumas drogas. Especificamente, serão o sítio de apresentação hoje nossa de drogas como as drogas antidepressivos e anticonvulsivantes. Eu vou dar dois exemplos aqui para os senhores. Um anticonvulsivante, que é o divalproato de sódio, ele possui uma capacidade de agir sobre a proteína G que estão nas plaquetas, inibindo o PKC, proteína quinase C, que é uma proteína que vai, de uma certa maneira, modular a atividade celular da plaqueta e vai, dessa maneira, reduzir a fosforilização dos canais iônicos, impedindo a agregação plaquetária. E nós sabemos que na enxaqueca, por exemplo, existe uma relação muito grande com o estado protrombótico das proteínas. Então, ela tem uma ação sobre as plaquetas e terá uma ação terapêutica também na enxaqueca, um dos mecanismos será esse. Um outro exemplo, muito mais recente, apresentado esse ano, que mostra o efeito do divalproato sobre a proteína G que codifica a rodopsina. A rodopsina, especificamente, ela é extremamente importante para a fotofobia, que é uma manifestação clínica muito comum da migrânia também. Então, aqui são dois exemplos simples do efeito dos anticonvulsivantes sobre proteína G que modulam as células do organismo. Bem, o nosso cenário da nossa apresentação é esse cenário que vocês estão vendo aí. Esse cenário é o cenário que foi discutido em aulas anteriores, que foi mostrado exaustivamente aqui, onde você começa com a sinalização dos nossos receptores, que foi muito falado, os canais iônicos que vão estimular esses nossos receptores, o seu trajeto até o gânglio, os gânglios das raízes dorsais ou do gânglio do nervo trigêmeo, onde nós temos as células gliais satélites, que são importantes pela hipersincronia nociceptiva que ocorre nos casos da migrânia crônica e de outras síndromes dolorosas, e posteriormente a projeção dessas informações nociceptivas para o núcleo caudal do trigêmeo e de lá para várias estruturas cerebrais. O cérebro ele vai ter uma interconexão extremamente complexa, como vocês estão vendo aqui, e isso tem sido o palco, tem sido um cenário de muitos
estudos recentemente, o que eles têm chamado de conectomas. A gente não vai se deter a isso, porque nós teremos hoje mesmo uma conferência magna só sobre os conectomas, onde vai ser falado um pouco sobre isso ou algumas considerações sobre isso. Eu só gostaria de dar um detalhe aqui ao cerebelo, que parecia ser uma estrutura que teria muito pouca importância na dor crônica, e nós temos vendo recentemente que o cerebelo é, de todas as regiões do cérebro, a que mais possui receptores do CGRP. Então é a região do cérebro onde maior atividade ocorre dentro desse conceito de conectomas após a ativação nociceptiva periférica. Então o cerebelo tem uma função fundamental na modulação das dores crônicas dentro do nosso córtex cerebral. Nós iremos usar esse modelo especificamente, os modelos periféricos de todas as informações que foram dadas para nós, para que a gente possa desenvolver um pouco o efeito dessas substâncias. Então, relembrando o que foi dito para os senhores nas aulas anteriores, as informações nociceptivas, elas têm que ser captadas, essas informações. Isso, após ser captado, isso vai gerar uma ativação desses nociceptores num primeiro momento. O segundo momento do nociceptor é a capacidade de conduzir essa informação nociceptiva, e no processo de condução a gente vai ter também processos de amplificação dessa informação nociceptiva, e o terceiro momento seria a capacidade de transmitir essas informações nociceptivas de um neurônio primário para um neurônio secundário e neurônios terciários, até chegar no córtex somatosensitivo e se tomar consciência dessa dor. Lógico que durante todo esse processo existem conexões secundárias, conexões que vão fazer com que ocorra modulações nesse processo. Bom, iniciando aqui do ponto de vista periférico, nós teremos que ter estruturas, como já foi muito bem colocado em várias apresentações desse evento que nós estamos vendo hoje e da semana passada, onde esses canais periféricos serão ativados. Eu vou dar duas atenções especiais, inicialmente para os potenciais receptores transitórios, no caso TRPV1, 2, 3 e 4, que são os potenciais receptores vaniloides, depois da anquirina e, por final, TRPM8, que são receptores que hoje se sabe que, graças aos receptores do TRPM8, a espécie humana, o Homo sapiens, conseguiu evoluir, conseguiu sair da África e ir para os países europeus, enfrentando as adversidades do frio e se adaptando. Se ali nós tivemos um ganho de função para adaptação, nós também tivemos um ganho, infelizmente, para a nocicepção, o que fez com que os indivíduos pudessem ter mais dor e mais enxaqueca, por exemplo. As proteínas G relacionadas aos receptores, elas podem modular positivamente esses receptores ou negativamente, como a gente vai mostrar a seguir. Então aqui nós temos um potencial receptor transitório vaniloide, onde ele é estimulado PV1, TRPV1 pelo calor ou por substâncias iônicas à base de hidrogênio. Esses receptores eles vão permitir a entrada de íons para dentro da célula e iniciar o processo de sensibilização. Aqui vocês veem 3 proteínas G que estão circulando esse potencial receptor transitório e elas estão estrategicamente posicionadas nesses pontos para modular esse receptor transitório. Modular positivamente, ou seja, hiperestimular esse receptor, fazendo ganho de função nociceptiva, ou modular negativamente. Essa proteína G-alfa-Q/11, ela pode ser hiperestimulada por substâncias como bradquinina, como serotonina, receptores purinérgicos, a endotelina, neuroquinina e assim por diante. Essas substâncias, quando ligam-se a essas proteínas, elas vão, em sua via final, produzir o PKC, que vai possibilitar a fosforilização do ATP, liberando energia para esses receptores transitórios e fazendo com que esses receptores fiquem mais ativos e aumentem a sensibilização periférica. Por outro lado, nós temos drogas, como principalmente a serotonina, que vão estimular o PKA, que também vai fosforilar esse receptor, produzindo energia. E nós teremos receptores, proteínas G relacionadas a esses receptores, que têm a capacidade de inibir esses receptores, como é o caso da morfina,
a morfina age dessa maneira, e como é o caso dos canabinoides. Teremos também uma apresentação sobre os canabinoides, como eles agem modulando a dor. E esse seria já um mecanismo de ação dos canabinoides. Eles agem nas proteínas G, que modulam os receptores transitórios, inibindo-os, não só o TRPV1, como tantos outros. Aqui, então, nós teríamos drogas, como serotonina, que são as primeiras drogas que têm uma ação periférica, bloqueando e impedindo a ativação desses receptores e, dessa maneira, controlando um pouco as dores. Os antidepressivos principais, nós temos a duloxetina, que é um antidepressivo inibidor da recaptação da serotonina, e a venlafaxina. Essas duas drogas, elas têm um NNT, ou seja, um número necessário para tratar e controlar a dor, relativamente alto, em torno de 6,4. Já os antidepressivos tricíclicos, como nortriptilina, amitriptilina, clomipramina e imipramina, eles também têm uma ação tanto nos canais de sódio, que a gente vai falar na sequência, como nos canais também, nesses canais relacionados com a serotonina, agindo nessas proteínas que vão modular os potenciais receptores transitórios. E aqui vocês estão vendo que o NNT deles é muito mais significativo, 3,6, ou seja, se precisa um número menor de pacientes para ter um efeito terapêutico. E o último que a gente vai falar um pouquinho são sobre os receptores potenciais receptores mecânicos, que são o piezo. Os potenciais receptores mecânicos, ou piezo, aqui que nós estamos vendo, eles são receptores extremamente interessantes, porque o que eles fazem, esses receptores? Eles são ativados pela depressão alastrante cortical. Então, aqui vocês estão vendo a depressão alastrante cortical, então vocês vão vendo a atividade elétrica no córtex cerebral, que vai se propagando até que eles conseguem induzir uma atividade elétrica cortical. Aqui nós teríamos a aura, e a depressão alastrante está representada aqui por esse processo de difusão. Dentro do córtex cerebral, duas coisas vão acontecer durante a depressão alastrante cortical. A primeira é a ativação dos potenciais receptores transitórios, os receptores do piezo 1, que estão aqui. Quando ocorre a vasoconstrição durante a aura, esses receptores piezo 1 sofrem um processo de shear stress, que seria um turbilhamento, e vão ativar os receptores do piezo, que estão aqui. E depois, quando ocorre a vasodilatação, nós teremos a estimulação do piezo 2. Esse piezo 1 e piezo 2 serão receptores que vão possibilitar a entrada de informações iônicas perifericamente e vão causar a sensibilização da célula. Além da ativação do piezo 1 e piezo 2, a depressão alastrante também vai produzir muito glutamato, que vai, em outras palavras, ativar os receptores do NMDA, como a gente vai mostrar na sequência. Após essa estimulação periférica dos potenciais receptores e do piezo, dos receptores mecânicos do piezo, esses íons em que entram aqui vão estimular os receptores dos canais de cálcio. Tá? Esses canais de cálcio também são modulados por proteínas. De novo, aqui vocês estão vendo a neuroquinina e alguns receptores, algumas substâncias como serotonina, estimulando esses receptores de proteína e fazendo com que essas substâncias possam ativar, através da fosforilização desses canais, possam ativar os receptores de canais de sódio. Interessantemente, aqui vocês estão vendo o CGRP. O CGRP é uma substância que, quando ligada à proteína G-alfa-S, ela vai estimular os canais de sódio e vai aumentar a propagação desses potenciais elétricos, causando mais dor da enxaqueca. Nós teremos uma aula que vai falar sobre o bloqueio desses receptores do CGRP, que em segunda instância vão bloquear também os canais de sódio. Olha a morfina aqui, bloqueando também os canais de sódio. Aqui, os principais antidepressivos que atuam nesses canais são a nortriptilina, a mitriptilina, clomipramina e imipramina, como a gente já tinha falado anteriormente. E, finalmente, o terceiro passo, que seria a transmissão do potencial de ação aqui já na membrana sináptica, nós vamos falar bastante do glutamato, que é um dos principais neurotransmissores que estão relacionados
com a dor crônica. O glutamato ele vai ser liberado nessa membrana sináptica e vai ter 3 receptores específicos. O não MDA, que são drogas que atuam nesses receptores, o topiramato e o divalproato de sódio, que são drogas que vão controlar as crises de enxaqueca. Nós temos o NMDA, onde nós teremos a memantina e também, além da memantina, nós temos a ketamina, que são drogas que bloqueiam esses receptores. E o AMPA aqui, que é um receptor que vai ser ativado também para o divalproato de sódio e, além do divalproato de sódio, o topiramato. Em condições fisiológicas, a estimulação periférica desses canais iônicos e a condução dessa transmissão vai levar a uma liberação de um número pequeno de glutamato. Vocês estão vendo que nós teremos uma ativação pequena de receptores pós-sinápticos. Entretanto, quando você aumenta muito a estimulação periférica, você aumenta muito a condução dos canais de sódio, aumentando muito a liberação de glutamato. Muito glutamato vai causar uma neuroplasticidade, aumentando a expressão de receptores do NMDA, não MDA e AMPA, e isso é que vai gerar a dor crônica através dessa neuroplasticidade. Okay? Os receptores, então, do glutamato, eles têm regiões específicas do NMDA, a ketamina e a memantina, bloqueando esses receptores e impedindo a entrada do sódio e do cálcio e também impedindo a saída do potássio. Já os receptores do não MDA e do AMPA, eles terão sítios especificamente para o topiramato e para o divalproato de sódio. Essas são as principais drogas anticonvulsivantes relacionadas a esse controle da dor crônica. Pregabalina, gabapentina, lacosamida, topiramato, lamotrigina. Lamotrigina é uma das drogas de escolha que vai impedir, durante a depressão alastrante cortical, que libera uma grande quantidade de glutamato, que eles sejam captados pelos receptores e impede a aura na enxaqueca. Carbamazepina para a neurogiro trigêmeo, oxacarbamazepina também, ácido valproico para a enxaqueca, e esses 3, clonazepam, phenytoína e levetiracetam, não têm estudos significativos. Os estudos de neuropatia diabética, com ótimos resultados, têm mostrado que o controle da dor a partir do bloqueio desses receptores ocorre mais significativamente com a gabapentina, lacosamida, mas principalmente com a pregabalina, com o NNT que varia de 5 pacientes até 12. Já nos pacientes tratados na neurologia pós-herpética, a principal droga é a gabapentina, com NNT de 5,5. Nas dores neuropáticas centrais, a resposta é bem menos significativa. A pregabalina é a droga de escolha com um NNT de 5,6. Na fibromialgia, nós só temos estudos significativos na pregabalina, onde o NNT é muito alto, variando desde 6 até 11, demonstrando que essa é uma droga, a melhor droga de todas para a fibromialgia, mas com respostas muito pouco consistentes. Em conclusão, os antidepressivos e os anticonvulsivantes, eles terão uma ação periférica, evitando a sensibilização, principalmente por agindo sobre as proteínas G relacionadas aos receptores, impedindo que essas proteínas possam sensibilizar os potenciais canais iônicos na região inicial da propriocepção e durante a condução dos estímulos elétricos. Os antidepressivos tricíclicos, eles atuam dessa maneira também, mas atuam principalmente nos canais de sódio, nortriptilina, amitriptilina, imipramina e clomipramina. Já os antidepressivos duais, a duloxetina e a venlafaxina, atuam principalmente nos receptores de serotonina. E, por fim, os anticonvulsivantes são aquelas drogas que vão impedir a transmissão da condução elétrica nociceptiva dos neurônios primários, secundários e terciários, por agir sobre os receptores do NMDA, não MDA e AMPA, sendo os principais pregabalina e gabapentina para as dores neuropáticas trigeminais, neurogiro trigêmeo e neuropatia diabética. E o divalproato de sódio e o topiramato são as drogas de preferência para o tratamento dos pacientes com migrânia crônica. Eu queria agradecer o convite e agradecer a presença e desejar também sucesso no Congresso. Muito obrigado.